Ai, ai, ai. Vamos lá. Quem é brasileiro como eu vai se lembrar dessas coisas. Mula sem cabeça, curupira, boitatá, cuca, lobisomem, chupa-cabra, homem do saco, deixa eu me dizer mais alguma coisa, boto, sereia, sei lá, são alguns personagens que fazem parte do nosso folclore, do folclore da nossa terra. E apesar de estarem inseridos em lendas, tem muita gente que é capaz de jurar, de pé juntos, que já viu uma ou até mais dessas figuras. Um dos personagens mais conhecidos do folclore é o Saci Pererê. Você sabe que muita gente diz que já viu o Saci Pererê? Dá uma olhada. Uma vez eu estava limpando um rego d'água de moinha que toca fazer fubá, e nós pegava lambari, né? Nós ia limpando o rego d'água e jogando o cisco para fora e jogando lambari, né? E eu tinha um menino que chamava José, e o menino foi pegando lambari no meio do campo, na beira do rego d'água, e daí a pouco o rapazinho sumiu. Com certeza foi o Saci que levou. Com certeza. Ele tá brincando lá fazendo. Brincando sozinho. Aí, Ele tá brincando sozinho. E essa história que eu tenho contado do Saci, dou prova disso. A gente via falar de Saci e tinha muito medo, né? Porque sempre em noites de lua clara, assim, lua cheia, chegava uma certa hora da noite, os cavalos corriam no campo, para lá e para cá. O pai que falava que era o Saci que estava andando a cavalo. Andava a cavalo e ele que subiava. Aí no outro dia, a gente ia ver, a crina do cavalo tinha assim, uns amarradinhos. Igual o meu pai falava que era o estribo do Saci. Era só de um lado, ele falava que era o estribo do Saci, porque ele tinha só uma perninha. Daí, ó. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o documentarista, criador do documentário Somos Todos Sacis, que é o Silvio Rocha, e com o sócio fundador da Sociedade dos Observadores do Saci, que é só Saci, que é o Mozart Benedito. Obrigado por ter vindo, Mozart. Obrigado, senhor. Prazer nosso. Boa noite. Vocês já viram Saci, não? Vários Sacis. Você está brincando comigo? Vários. Inclusive no filme, a gente ficou 7 dias no meio do mato com a câmera para conseguir pegar um e a gente conseguiu. No filme tem um Saci de verdade. Você tem isso documentado, senhor? Documentado. Agora, a última vez que fui ver, eu estava muito bem acompanhado e o horário bom de ver Saci é no lusco-fusco, a hora que está escurecendo, e no mato. Como eu estava muito bem acompanhado, de repente eu me distraí e passou o Saci, eu acabei só via passar um vulto. Assim. Mas olha, onde é que vive o Saci hoje com essa humanização, essa maluquice? Aí tem o seguinte, o Saci realmente não gosta da luz elétrica, nem da urbanização, e ele é um defensor da natureza, da floresta, porque o meio dele é a floresta. Assim, os recantos onde ele sobrevive hoje em dia, onde tem floresta. Bom, a coisa legal do Saci de hoje aqui, que a palavra que é bacana é a ressignificação. A gente tem que ressignificar o mito, não resgatá-lo. Ele é vivo, ele está aí, está em São Paulo, ele é um defensor da floresta, mas ele, por que não sentar em cima do micro-ondas para fazer o milho virar piruá, não mais na panela, entendeu? O Saci tem que ser ressignificado nos dias de hoje. Isso é mais difícil, micro-ondas, o Saci já não tem muita habilidade não, com porque isso. o mundo também já passou por tantas transformações, né? Que de repente o Saci de hoje tem que ser mais up-to-date, mais contemporâneo, mais ligado, embora ele não goste de eletricidade, mas essa história é muito interessante. Você acha, inclusive, que essas transformações fazem hoje parte do moderno Saci? Aliás, qual é a origem do Saci? Pois é, a origem do Saci, né, Mozart? O Saci, ele é a mistura de 3 povos que fazem o brasileiro. Isso que é legal do Saci, ele representa a nossa nação, porque ele tem o europeu no piléuzinho vermelho dele, ele tem o índio na origem e o negro na cor. Ele surgiu Guarani. Ele era um índiozinho Guarani, era um deus, um curumim que ajudava as pessoas a sair da floresta e proteger a floresta na divisa do Brasil, Argentina e Paraguai. Aí, com a chegada do português, começaram a demonizar os mitos indígenas e ele acabou, então, sendo assumido pelas negras, aí que ele virou negro. As contadoras de história. Depois ele ganhou, aliás, as negras também contadoras de histórias tinham até umas
justificativas boas, porque de vez em quando elas erravam a mão no sal, falavam, foi o Saci. E aí depois ele ganhou o gorrinho português. Então você vê que ele é a síntese do povo brasileiro, né? O índio, africano e europeu. O europeu. Agora, por que ele tem só uma perna? Pois é, são várias as histórias, né? Sim, a história mais conhecida sobre isso é que quando ele virou negro, ele foi aprisionado por um fazendeiro escravagista. E virou escravo desse homem. E ele tinha 2 pernas. Ele foi acorrentado, então, na senzala, por uma perna. Aí, uma noite, ele preferiu cortar uma perna e fugir, ser um perneta livre, do que ser um escravo de 2 pernas. Então, ele é um ser libertário também. Além de tudo, libertário. Agora, essa é a única versão? Não. Já tem outras versões que ele já nasce, assim, no bambu. As noites de tempestade, Dentro dos gomos do bambu. Dentro dos gomos do bambu, já estrala aquilo, já sai ele com uma perna só e pintando capuchinho aceso já também. E com gorrinho, ele nasce assim. E vive 77 anos. Por que esse número? O 7 é o número de Saci, né? Ele fica 7 anos sendo chocado e vive 77. E aí quando ele morre, o Mozart inclusive viu hoje uns perto da sua casa, né? Umas orelhas de pau. Ele vira orelha de pau. Sabe aquele cogumelo que dá em madeira? Sim, sim. Ou seja, orelha de pau, né? Ele não morre, ele vira orelha de pau. Ele recicla. Mas, eventualmente, aparece outro? Não para de nascer. Ah, então. Saci não para de nascer. E tem vários tipos. Tem o miquim, que é um pequenininho. Tem o trique, que é um saci que ele... É fácil de perceber que ele está perto porque ele faz muito barulho. Ele pisa nos galhos, faz trique, trique. Está na massa, está ouvindo trique, é o saci trique. Tem o saci açu, que é um saci grandão, gigante. Gigante e tem o pererê. Para saci, né? E tem o pererê, que é o que a gente conseguiu gravar para o documentário, que é o que todo mundo conhece mais que... E tem o sassurá também, que é mulato, ele de olho vermelho. Aliás, a palavra saci pererê é uma curiosidade que muitas pessoas têm. Ela é de origem tupi e guarani. Saci significa olho ruim, ou olho doente, porque o olho dele fica virando. E pererê é porque ele anda saltitando. Saci. Então, é olho ruim saltitante. Aliás, pererê, a perereca tem esse nome por causa disso, de saltitar também. Interessante, que a etimologia dessas coisas, que quando vem... Eu tenho o dicionário tupi-guarani, mas é muito estranho, né? Que a gente não imagina que essa história possa ir a esse nível, né? Tá, Tupi-Guarani, essa é a língua do Saci? Ele fala essa língua? Ou ele não fala língua nenhuma? É a língua de origem dele, né? Mas aí... Ele é poliglota. Ele é poliglota. Saci é poliglota. Mas quando foi aliás, São Paulo se falava a língua geral paulista, que é um tupi adaptado até o século XVIII. Nhangatu? Nhangatu ou língua geral. Nhangatu chamava mais na Amazônia, aqui chamava de língua geral paulista. A língua que os bandeirantes falavam, inclusive. A língua falada em São Paulo. Tanto que o Domingos Jorge Velho, quando foi reprimir o Quilombo dos Palmares, ele não sabia falar português, teve que levar um intérprete. Que curioso isso. Então, aí o Marquês de Pombal, que proibiu de falar o tupi aqui, então exigiu que todos os documentos fossem redigidos em português e todas as escolas ensinassem em português. Aí passou-se a falar, então, o caipira passou a falar o português, mas com sotaque nhangatu. Então, aí que tem, eles não têm o LH, por exemplo, aí vira aí, não tem R no final do verbo. Então, você fala trabalhar, mulher, tudo a língua do Saci, que é a língua do caipira hoje. Entendi. Que coisa interessante essa história. Bom, vocês me disseram que ele nasce dentre os nós os nós do bambu. Do bambu, né? Então, tem que ser aquela taquaraçu, né? Porque... É o taquaraçu, aquele bambuzão grande, e é normalmente em noite de tempestade. Sabe quando a gente estava fazendo o documentário? A gente ficou 2 anos. Eu digo a gente porque o documentário é co-dirigido pelo Rudá de Andrade, que é um parceiro nosso, que dirigiu o filme comigo. Então a gente tentou achar o Saci nascendo. A gente tentou mas não conseguimos gravar isso. Não conseguimos. A gente só ouviu histórias, ouviu, mas nunca conseguimos pegar o ato de nascimento do Saci. Isso a gente ficou devendo no filme, quem quiser assistir pode ver na internet também, tá para baixar livre, como o Saci é livre, o filme está livre para ser assistido, baixado, gravado na internet. E na verdade o Saci também não morre, segundo o depoimento de vocês. Ele se transforma num cogumelo, na orelha de pau. Sim. Quer dizer, não...
Não existe a morte como nós conhecemos. Não, e tem outra coisa interessante que é o seguinte, as pessoas ficam demonizando muito o Saci, tem gente que tem medo de Saci. Então o Saci não morre, ele também nunca matou ninguém. Você não vai achar ninguém que morreu porque viu um Saci. Isso não existe, não é verdade? Aliás, no documentário tem uma mulher que fala assim, você nunca ouviu falar que alguém morreu de Saci. Ele faz as traquinagens dele, mas são limitadas. Ele é um trickster, ele gosta de brincar, ele adora brincar, se divertir. O Cornélio Pires, que era o grande intelectual caipira, ele dizia, o Saci existe para acabar com a modorra do sertão. Então, aquela vida do sertão é muito monótona, então o Saci é a diversão que existe. Agora, você estava falando da atitude, por exemplo, quando uma escrava de cozinha errava a mão no sal, dizia que era a culpa do Saci. Mas não era só isso, era praticamente tudo que saía de errado, a culpa era do Saci. Sim. Por exemplo, quando tinha rebelião na senzala, o senhor de escravos ia lá tentar descobrir quem era o líder para ou matar, ou cortar a orelha, marcar ferro, essas coisas. Sim. Então, fazia pressão para denunciar quem foi que começou. Foi um negrinho de uma perna só que apareceu por aqui e tal, então... Pronto, aí não tem jeito. Mas vai pegar o Saci. Ainda hoje, a gente gravando, pegamos depoimentos de pessoas que saíam de casa para comprar o leite e voltavam no dia seguinte sem dinheiro e juravam que tinham encontrado com o Saci no meio do caminho, que o Saci tinha aprontado com ele ali. Então isso é desculpa usada hoje ainda. Você encontra essa desculpa na roça hoje ainda. Que o Saci é que toma os trocados de... Que fez ele se perder, demorou para chegar em casa, deu uma cachaça para ele, enfim. E ele não conseguiu chegar em casa a tempo e culpa o Saci. Ainda hoje. Agora, todos nós, quando crianças, tínhamos uma admiração muito grande, né? Por todas essas figuras que fazem parte do nosso folclore. O Saci em especial. Mas o cara é tão traquina, será que não... Na verdade, não era um mau exemplo para nós outros? Acho que não, né? Estamos aqui vivos os três. Eu vou te contar uma história assim, por exemplo, tem um francês que tem um restaurante perto da minha casa, casado com uma brasileira, e ele tem um filho de 3 anos. Ele leu a história do Saci para ele, no livrinho que eu escrevi. Aí o menino, né, filho do francês e tal, de repente, quando aparecia alguma coisa, alguma traquinagem, mas tudo coisa suave, que chegava o pai ou a mãe e falava, quem foi que fez isso aí? Ele falava, foi o Saci, e saía pulando com a perna só. Então, virou uma brincadeira, assim, uma alegria, né? Eu acho que isso aí não chega a fazer mal a ninguém. E a coisa mais linda que tem disso, que eu acho do Saci Pererê, é que no mundo tão científico que a gente vive, onde as coisas são tão claras, o Saci trabalha com a imaginação, ele trabalha com a dúvida, trabalha com a contação de história. Então ele traz essa magia, que eu acho que é fundamental ao ser humano, né? A gente precisa disso. Então o Saci ele vem com toda essa contação de história. Sem imaginar, não existe Saci. Se você quiser ter uma vida, sei lá, regrada, certinha, assim, sabe, com tudo... Aí o Saci não cabe ali. Agora, você gosta de sonhar? Aí cabe o Saci. O Saci está no mundo do sonho. Ele seria um elemental, como um gnomo, como um duende? Sim, sim. Ele é... Tecnicamente, os folcloristas, os estudiosos de cultura popular, põem como um duende brasileiro. Um trickster, né? Um trickster, tá. Sim. Agora, uma coisa que para muita gente foi dado como certo, é a figura do Saci ter se transformado no símbolo da Copa do Mundo, que seria no Brasil. Camisa do... Aí, ó. Temos essa campanha, porque tem todas essas qualidades, todas dele ser o mito. Em primeiro lugar, o mito mais conhecido. Eu já dei palestras sobre o Saci em Roraima, Amapá, Amazonas, Goiás, Minas, Bahia, Santa Catarina. Eu nunca precisei explicar o que é o Saci. Todo mundo conhece. Sabe que é um negrinho de uma perna só, que tem um gorrinho mágico, que apronta traquinagem e tudo. Então, ele tem essa coisa de ser a junção das 3 raças, dos 3 povos. Ele tem o fato de ser protetor da floresta, numa época que se fala tanto de proteger a natureza. Ele é negro, então uma vítima de preconceito. Ele tem uma perna só, não é aleijado, mas é perneta. Então fala-se inclusão dos diferentes. Então ele tem tudo. E além disso, ele não custa nada. Ele já existe, não tem que pagar publicitário nenhum para inventar ele. Né? Não tem que pagar direito, né? Não tem direito autoral. De copyright. E outra coisa linda que é o seguinte, o pessoal fala o Pelézinho, né? Vir uma Copa no Brasil e não falar de Pelé não dá, já vão falar do Pelé. E o Saci vai trazer com ele uma brasilidade que as pessoas não conhecem.
Isso é mágico de botar ele como símbolo da Copa. O mundo vai conhecer um lado do Brasil que foge do samba, do futebol, da cachaça, da bunda. Tem a cultura, o folclore, os mitos. Então o Saci não tem por que não, né? Você vê, além disso, o outro lado brasileiro, que com todas as dificuldades dele, ele é alegre. Uma outra característica do brasileiro. E outra coisa também dele, você vê que todas as Copas do Mundo, Olimpíadas, as mascotes que pegaram são aquelas que têm a ver com a cultura local. Pega nos Jogos Pan-Americanos, aquele sol que inventaram aí, ninguém assumiu aquilo lá. Se acabou os Jogos Pan-Americanos do Rio, ninguém lembra dele. É verdade, é verdade. Bom, vamos torcer para que tudo dê certo. Mozart, obrigado por ter vindo. Silvio, obrigado também. Obrigado. Eu quero agradecer a presença do documentarista, criador do documentário Somos Todos Sacis, que é o Silvio Rocha, e do sócio fundador da Sociedade dos Observadores de Saci, só Saci, e é autor do livro Saci, o Guardião da Floresta, que é o Mozart Benedito. Obrigado. Eu que agradeço. Voltem sempre. Foi um prazer. Adorei essa história, muito, muito engraçada. Obrigado. Tá vendo, brasileiro? É isso aí, ó.